Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. E nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer por aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E nós confiamos em Ti, Deus, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é tudo que nós precisamos. Aleluia, Jesus. E aqui nós iremos, Senhor, buscar em Ti a revelação do Teu Espírito, Pai. E nós te glorificamos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Nós te exaltamos porque não há outro Deus além de Ti. Nós te bendizemos porque Tu és o único e verdadeiro Deus. O único Deus que nós podemos confiar. O único Deus que nós podemos verdadeiramente dizer que é o Deus de Israel. Oh, Espírito Santo. Deus de poder e graça, Deus de poder e glória. Vá de encontro a cada vida, Senhor, que nos assiste nesse momento. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos, Senhor. Oh, glória. Glória, 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 glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, se você ainda não pegou a tua Bíblia, vai lá, pega a tua Bíblia. Vamos acompanhar. Você que está na tua casa, você pode se colocar de pé, pode pegar a tua palavra. Já estou aqui deixando a minha no lugar. Ih, cheio. Oh, aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Revela-nos a tua vontade. Revela-nos o teu querer. Oh, aleluia. Revela-nos, Senhor. Vem com o teu poder, com a tua graça sobre a vida de cada um. Derrama a tua unção. Derrama o teu poder, as tuas maravilhas. Aleluia. Pai Santo, Pai Eterno, Pai Maravilhoso, Pai digno de toda honra e toda glória. Queridos, Halamandebia canta uma graça. Glória a Deus. Todas as vezes que eu tenho vindo ministrar aqui, Deus ele tem por bondade e misericórdia derramado a graça dele. Coisa boa, irmãos. Coisa maravilhosa estar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Abra comigo, querido. Oh, glória. É em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 1 em diante. 1 Coríntios 12, 1 em diante. Pega a tua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema ou maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Amados, somente até aqui é um texto que eu recomendo que você leia, especialmente você que gosta dos dons espirituais, tem talvez algumas dúvidas para que você possa estar tirando acerca dos dons espirituais. Então, eis aí o texto para tirar todas as suas dúvidas. Quando a gente fala dos irmãos que estavam na igreja de Corinto, vale a pena nós frisarmos algo que é muito importante, porque Corinto era uma cidade cosmopolita. Paulo escreve essa carta mais ou menos entre 53 depois de Cristo ou 54.
E ali Paulo, ele consegue com muito sucesso fundar uma igreja que era localizada numa província romana, a província de Acaia, uma região economicamente falando muito forte. Mas uma região também, em contrapartida, que havia muitos deuses, uma igreja que tinha muitos desafios para serem enfrentados. Diante de uma sociedade idólatra, diante de uma cidade cosmopolita com muitos costumes, com diversidades, que de fato a diversidade é boa, mas no entanto, Deus ele pede sempre adoração exclusiva. E quando nós olhamos aqui o texto dos irmãos que estavam ali em Corinto, nós vemos que Paulo ele tinha um grande desafio. Paulo ele estava no local aonde o Império Romano tinha uma grande influência, em que a cultura daquela sociedade era uma cultura que verdadeiramente não correspondia com aquilo que era a proposta do Evangelho. Mas como nós podemos perceber aqui, Paulo, quando ele funda essa igreja na sua segunda viagem, ele, 3 anos depois em Éfeso, ele escreve essa carta. E bem provavelmente ali de Éfeso, ele pede que Timóteo ele vá àquela igreja para tentar resolver alguns problemas, sem muito sucesso, segundo o que dizem alguns historiadores. Porém, Paulo, quando descobre o que está acontecendo naquela igreja, por intermédio de alguns irmãos que estavam dando as diretrizes, estavam cooperando, Paulo se decepciona muito, tanto que se você pegar a primeira carta, é uma carta dura. No primeiro capítulo fica claro e evidente qual era a perspectiva do povo de Corinto. Um texto que basicamente eu medito muito, já dei muitos estudos sobre eles, que é o capítulo de número 1, que eu acredito que está implícito naquele capítulo, receitas bíblicas para que a igreja seja saudável, para que nós tenhamos uma vida espiritual plena. E aqui nós vemos que Paulo, de alguma maneira, ele intervém, porque a igreja estava vivendo um momento de divisão, não de distanciamento físico, como nós estamos hoje, devido a esse momento de pandemia, infelizmente, mas a igreja vivia em espírito, no aspecto da unidade, uma grande divisão. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro. E nós vemos que a igreja tinha que enfrentar essas questões de maneira tal que ela não adoecesse espiritualmente. No entanto, vale a pena nós frisarmos que acontecia algo que era muito curioso. Mesmo a igreja de Corinto, tendo todos esses desafios, todas essas dificuldades, era uma igreja que tinha a manifestação de todos os dons espirituais. Pelo menos 9 dons espirituais, eles eram manifestos de maneira clara, à luz do que a Bíblia nos ensina na igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha uma certa espiritualidade, mas não tinha inteligência espiritual. Era uma igreja que havia até uma certa relevância, era uma igreja rica, mas era uma igreja que não tinha inteligência emocional. Era uma igreja que conhecia, talvez, os meandros e os pregadores mais famosos daquela época, mas era uma igreja que estava afastada de Deus, mesmo tendo as manifestações do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos ficar alertas, queridos, porque a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará ou entrará no reino de Deus. Manifestar um dom espiritual não é sinal de pureza. Manifestar um dom espiritual não é sinal de caráter. Manifestar um dom espiritual não é sinal de aprovação de Deus. Os dons, eles não aprovam absolutamente nada. Os dons simplesmente são ferramentas que Deus disponibiliza para que o corpo de Cristo, ele esteja edificado, ele seja consolado, ele seja exortado, ele seja ajustado, querido. Muitas vezes nós erramos colocando os dons espirituais em primeiro lugar. Tem pessoas que vão para a igreja e quando chega lá, o culto não tem ninguém que fale em mistério. As pessoas estão ali adorando, talvez em silêncio, ou estão simplesmente contemplativas, prestando atenção naquilo que está sendo falado. E algumas pessoas até dizem, mas a igreja X é tradicional, a igreja Y é fria, a igreja é assim ou assado. Irmão, não importa a forma que nós venhamos adorar a Deus, com barulho, sem barulho, não interessa a forma. O que precisa ser aqui pontuado, que nós devemos adorar ao Deus de Israel, oh aleluia, em espírito e em verdade. Esse é Bacanieb, aquele fly, é o princípio que Deus ele quer de nós. Aleluia, louvado seja Deus. E Paulo, quando envia essa carta, no capítulo que nós lemos,
ele começa a demonstrar qual era o seu intento. Ele estava ouvindo um lado da história, levando em consideração que a igreja de Corinto muitas vezes somente observava o seu lado, a sua condição. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você, sobre os 4 lados de uma mesma história. E para a gente complementar o que já foi lido, eu quero convidá-lo e convidá-la a ir comigo até Provérbios, no capítulo 18. E rapidamente faremos mais uma leitura. Por isso que eu falei, traz a sua Bíblia. Provérbios, capítulo de número 18. Leremos no versículo de número 17. E assim eu, após introduzir esse texto, essa primeira parte, eu entro de fato na mensagem. Provérbios 18, 17, que diz assim: que o primeiro começa o seu pleito. Justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. O que nós estamos vendo aqui? Que toda história, ela tem muito mais de um lado. Normalmente, na sociedade nós costumamos dizer, toda história tem 2 lados. Mas o que eu quero propor para você hoje é que toda história tem no mínimo 4 lados. Você nunca pode analisar uma história somente de um lado. Porque toda história tem no mínimo 4 lados. Nós que somos cristãos, precisamos analisar tudo aquilo que chega até nós. Quer seja bom, quer seja ruim, quer seja difamatório, quer seja verdadeiro, quer seja mentiroso. Nós precisamos analisar na perspectiva de 4 lados, pelo menos. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nesta noite. Ou de repente você que vai assistir durante o dia, nesse dia ou nessa madrugada, não importa o momento. O importante é que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando a gente pega a igreja de Corinto, dentro desse contexto que nós vemos aqui, que nós lemos, no capítulo de número 12, versículo de número 1, Paulo fala: não quero que acerca dos dons espirituais vocês sejam ignorantes. O que me chama de fato a atenção aqui nesse texto é a palavra ignorante, que vem do grego agnós ou agnés. Essa palavra traz o sentido de um determinado momento em que a pessoa, ela, por sua conta, de maneira consciente, me permita dizer, ela resolve ter qual postura? Ela diz assim: eu não quero saber, eu não quero aprender. Só para ficar claro, imagine que tem 2 pessoas discutindo. Vem cá, João Pedro. O João Pedro, a gente se desentendeu, né? Digamos aqui. Aí ele vai tentar falar comigo. Tenta falar comigo, bota a mão no meu ombro. Não, ele fala: não quero saber. Não tenta falar comigo, João Pedro. Não quero saber. Não, eu não quero saber. Eu não quero ouvir o teu lado. Não quero saber. Obrigado, filho. É isso. É quando você não dá o braço a torcer para ouvir o outro lado. É quando você não quer aprender. Alguém chega para você e fala: rapaz, já viu aquele texto lá, que eu gosto muito, o Salmo de número 23? Ah, eu já ouvi. Não quero saber, não quero ouvir. Sabe quando alguém chega para você, já está com uma certa idade, aí quer contar uma história, e fala para você assim: ih, rapaz, lembra aquela vez que eu te contei aquela história, que eu viajei para tal lugar? Aí você fala: não vou, não amigo, não amiga, não mãe, não pai, não quero ouvir, não, por favor, não. Porque a pessoa, quando chega a uma certa idade, e eu estou começando a descer a ladeira, tem uma tendência de repetir as histórias. E muitas vezes, nós observamos que as pessoas não querem ouvir. É o que se enquadra aqui. É a agnoses, ou agnós, ou seja, a pessoa está no campo da ignorância, ela não quer aprender, ela não é aberta para o conhecimento. Muitas vezes você lê um texto como esse e fala: ah, já ouvi 1000 pregações sobre esse texto. Sabe o que você está dizendo? Que você, à luz da Bíblia, não estou sendo ofensivo, mas à luz da Bíblia você é o ignorante. Quando alguém chega para você e fala: olha, deixa eu te explicar aqui, eu errei, eu queria... Não quero saber não. Você está sendo, não é ignorante porque é mal educado, mas é ignorante porque não busca o conhecimento. É ignorante porque não busca de fato conhecer a história como um todo, a situação como um todo. Aí Paulo propõe para essa igreja o seguinte: gente, dom espiritual, por favor, aprenda sobre os dons espirituais. Dom espiritual não é somente ter, é você aprender.
Paulo está falando isso aqui. E muitas vezes nós queremos pautar a nossa vida numa espiritualidade que não promove aprendizado, nem para mim, nem para as pessoas que estão à nossa volta, e não promove o reino de Deus. Quando Paulo ele propõe essa verdade aqui, pedindo que nós não fôssemos ignorantes, ele fala, olha, os gentios, eles vivem de qualquer jeito, eles vão atrás dos ídolos, ou seja, pedir alguma coisa espiritual para Deus requer de nós uma super responsabilidade. Paulo ele não só enfatiza a idolatria, ele também está dizendo que a gente não deve se misturar com aquilo que não é de Deus. Porém, ele está dizendo, se você tem um dom espiritual, se você pediu a Deus um ministério, se você tem responsabilidade, você precisa aprender. Se você tem uma família trazendo para nós, se você tem um trabalho, seja qual for a responsabilidade que está nas tuas mãos, você precisa aprender. Você não pode virar as costas e dizer, eu já sei, porque tudo que é bom, meu irmão, ele pode ser aperfeiçoado. Talvez você olhe para a sua condição hoje e fala, mas está difícil, eu não consigo. Ele consegue sim. Entenda que no mundo, todas as soluções que nós temos, elas vieram de pessoas que de algum momento, de alguma forma, em algum momento, elas receberam uma inspiração, mas não desistiram de buscar uma solução. Quantas teorias nós aprendemos, que de repente, a gente olha e acha aquilo muito legal, mas muitas vezes quem desenvolveu aquela teoria, levou anos para chegar àquela conclusão. Ele aprendeu através do fracasso, através da dor, através da perseverança, através da dificuldade. Porém, nós queremos ter as coisas boas, as coisas que a gente julga serem de Deus, mas nós não queremos aprender. O fracasso da igreja brasileira não está somente em gostar de evento, em ser uma igreja descompromissada, que faz as coisas quando quer. Tudo bem que isso também conta. Mas o fracasso da igreja brasileira está numa igreja que não gosta de aprender. Irmãos, eu pastoreei numa cidade, e eu fiquei encantado com algo que eu via aos domingos de manhã. Eu ia para a escola bíblica dominical em nossa igreja. Iam poucos irmãos. Mas quando chegava no culto à noite, até dava um número legal. Que bom, glória a Deus, aleluia por isso. Mas a escola dominical era pífia. Pífia não por causa do conteúdo, do material do professor ou dos professores, mas porque o povo não tinha interesse. Mas quando a gente passava perto de uma outra igreja, não estou falando isso porque a gente tem inveja não, mas eu ficava surpreso. Irmãos, na escola bíblica, domingo de manhã, dava mais gente que no culto à noite. Eu ficava intrigado com aquilo. E aí quando eu li esse texto, eu percebi que eles entenderam o que Paulo havia dito. Que acerca dos dons espirituais, eles não podiam ser ignorantes, que os dons eram importantes, o poder de Deus era importante, buscar a Deus era importante, orar era importante, mas aprender era tão importante quanto, por isso que ele usa o termo aqui. Sabe qual é o nosso problema nos dias de hoje? É que a gente julga que o importante é só sentir. Se eu estou me sentindo bem, tá bom. Mas que negócio é esse? Sabe qual é o problema de você só se sentir bem e achar que tá bom? É porque no momento que vier a adversidade e você sentir o problema, sentir a dificuldade, você não vai ter força, porque você vive pelo sentimento. Você vive só por aquilo que você sente, você não vive pela fé. Persevera, mas persevera com raiva, murmurando, reclamando, falando que está com Jesus, mas solta uma palavra de maldição, falando que está com Jesus, mas solta uma palavra de murmuração. Significa que você não aprendeu, ainda está na ignorância do que diz a palavra acerca dos dons espirituais, porque a tua boca é um instrumento profético. A tua vida é um instrumento profético. E leve em consideração que Paulo fala aqui sobre a diversidade de dons, diversidade de ministérios, coisas que nós precisamos valorizar. A diversidade está em nós, mas se eu amaldiçoo, se eu reclamo, se eu coloco para fora aquilo que não presta, porque o nosso coração, ele precisa estar cheio de coisas boas para que a nossa boca reproduza isso. Mas Paulo aqui, quando tenta de alguma maneira corrigir essa igreja, encontra uma barreira muito importante, porque havia uma dureza no coração deles muito grande. Eles estavam mais preocupados com aquilo que eles sentiam, pelo poder de Deus, em pular, rodar, falar em língua, interpretar a língua. E Paulo, ele vai corrigindo a igreja de Corinto, e lá no capítulo de número 3, ele deixa claro que o importante é o amor. Mas falando sobre os lados de uma história. A gente movimenta e esquenta, né, irmão? Mas falando sobre os lados de uma história. O que Paulo deixa claro aqui? Eu falo com paixão, amor. E com amor, não é? Estou te exortando não, irmãos. O que eu estou falando aqui é para nós, para mim.
Paulo aqui ele deixa claro o seguinte, que havia um lado da história que eles não estavam enxergando. Ou pelo menos havia no mínimo 3 lados que eles não estavam enxergando. Mas por quê, pastor? Porque era uma igreja que o pecado era real, que a sogra dormia com o genro, que as pessoas brigavam, colocavam uns aos outros dentro da igreja, na justiça, e Paulo manda uma carta bravo para eles, para que eles não tivessem essa atitude. E aí Paulo talvez tenha se norteado pelo capítulo 18 de Provérbios. Não estou afirmando e nem fazendo um paralelo direto entre o texto de Coríntios e Provérbios, mas eu acredito que se Paulo ele fosse fazer uma analogia e aconselhar, ele utilizaria esse texto com toda certeza, porque é um texto que nos aponta a ter uma análise mais profunda de uma determinada situação, ou de situações que venham aparecer ao longo da nossa vida, do nosso dia, dentre outras coisas mais. Fazendo uma análise sobre Provérbios 18, qual é o lado da história que a igreja de Corinto não viu? Mesmo eles tendo dom espiritual, mesmo eles tendo uma igreja rica financeiramente, mesmo vivendo numa cidade maravilhosa, ainda faltava outras partes da sua história que eles precisavam analisar, para que eles não ficassem como lá no capítulo de número 1, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e na verdade não obedecia nem Cristo, nem Paulo, nem Cefas, nem Apolo, não obedecia ninguém, porque faziam tudo errado, e porque muitas vezes nessa vida está assim, com tudo dando errado, a gente continua fazendo todas as coisas erradas, a gente continua arrumando problema na rua, problema no trânsito, reclamando de futilidade. Larga de ser fútil, irmão, por favor, desculpa. Para de ficar brigando por causa de R$1, R$2, R$3. Porque alguém fez alguma coisa com você que não gostou, porque alguém buzinou atrás de você, porque alguém bateu a porta da geladeira, porque alguém bateu a porta e começa a... Pelo amor de Deus, briga por causa de coisa boba. O que adianta a gente falar em língua aqui, daqui a pouco está brigando com o outro? É isso que Paulo está ensinando para eles. A gente não vê o lado do outro, só vê o lado de uma história. Eu sei que há momentos que a gente realmente se exalta, mas será que nós temos que ficar vivendo assim? Porque a verdadeira transformação, ela está no reflexo da nossa atitude no dia a dia. E aqui nós vemos, queridos irmãos, em Provérbios, que nós podemos tirar lições muito importantes. Como analisar todos os lados de uma história, para que nós não venhamos cometer erros que são possivelmente podem ser evitados. Olha só o que nós precisamos entender. Primeira coisa, irmãos, que você precisa analisar, que quem escreveu o texto de Provérbios, ele escreveu baseado em várias fases da sua vida. Salomão, quando escreve esse texto, ele estava numa fase mais madura da sua vida. Então ele já tinha vivido muita coisa para poder dizer para mim e para você que é necessário a gente abandonar algumas práticas para que a gente possa viver bem. Salomão, eu digo que era um dos maiores especialistas da sua época em desenvolvimento humano. E eu digo para você que se ele tivesse nos dias de hoje aqui conosco, não seria diferente. É uma área que eu gosto muito. Porque a gente precisa melhorar, desenvolver, crescer, avançar, prosperar, abençoar as pessoas, ser abençoado. E Salomão era expert nisso. E ele deixa aqui um texto que pode servir como uma grande ferramenta para que nós venhamos ter atitudes diferentes. Porque talvez você sai do monte, sai do teu quarto de oração, sai da igreja, sai do culto online, mas parece que você sai do culto e o culto também sai de você. A tua vida para de ser um local de adoração ao Senhor. E aqui o que nós aprendemos primeiramente? Salomão, quando ele escreve o primeiro livro dele, livro de Cantares, ele estava apaixonado. Era alguém que estava com foco somente nas suas emoções, naquilo que ele vivenciava com as mulheres, né? Porque naquela época a poligamia não é que era aceita por Deus, mas as pessoas faziam assim mesmo. Ele estava apaixonado. Diz a Bíblia que Salomão tinha mais de, 3.000 mulheres. E no entanto, quando a gente analisa o amor que ele tinha por uma mulher chamada Sulamita, que aí tem várias vertentes históricas para isso, fica claro que quando ele escreve esse livro, ele estava numa fase da paixão. Só que a paixão chega um momento da vida que ela passa. E muitas vezes quando a paixão ela passa, ela começa a trabalhar em nós a maturidade. Então Salomão já estava, quando escreveu o livro de Provérbios, numa fase mais madura. Ele já era alguém que tinha uma visão mais racional, mais lógica da vida, além de buscar ser mais espiritual. Fica claro isso nos livros em que ele escreve. Se você for ler os escritos de Salomão em Provérbios, fica muito claro que ele era alguém que estava amadurecendo. Mas quando ele escreve
em Eclesiastes, ele perde um pouco o fio da meada durante parte da sua vida, e ele mostra um certo descontentamento com a vida, falando que tudo era vaidade. Você vê na fala de Salomão uma certa insatisfação. Mas o que eu gosto nesse texto é que mesmo com toda essa insatisfação, ele consegue deixar lições importantes, porque ele aprendeu a se desenvolver e levar esse desenvolvimento a outros. Até mesmo no momento de tragédia, de dificuldade, você vê Salomão sendo um mestre, um professor, alguém que deixa muito claro as possíveis consequências daqueles que não vivem a vida temente a Deus, como ele mesmo fala em Eclesiastes. Mas o que eu gosto aqui é que Salomão, ele viveu a sua vida baseada em 3 princípios básicos. Você vai analisar isso em 1 Reis, no capítulo de número 3, quando ele é chamado por Deus. Salomão era alguém que amava a Deus, porque Deus poderia dar qualquer coisa para ele, mas ele pede sabedoria a Deus. Ele pede aquilo que ia o aproximar de Deus, mesmo cometendo erros. Mas ele era alguém que queria se aproximar de Deus, para agradar ao Senhor. Quando ele pede sabedoria para reinar, é porque ele não queria se desviar da responsabilidade que Deus havia colocado sobre ele. E eu acho fantástico isso que Salomão pede. Outra coisa que eu gosto demais, Salomão também, ele baseava a sua vida na justiça de Deus. O provérbio deixa isso muito claro. Ele fala em vários momentos sobre justiça. Se você analisar o capítulo de número 3, versículo 33, ele deixa claro isso. Outro texto que a gente pode também afirmar que Salomão, ele usava como base para a sua vida, está lá em 1 Reis, no capítulo de número 3, versículo de número 10, é o que eu já citei. Ele pede explicitamente sabedoria a Deus. Então eram essas 3 coisas que ele tinha como base para a sua vida. Ele amava a Deus, ele cria na justiça de Deus e ele cria na sabedoria de Deus. Todos aqueles que amam a Deus serão pessoas justas. E todas as pessoas que são justas diante de Deus, com toda certeza, estão demonstrando sabedoria. Era o que Salomão estava fazendo nesse momento. Indo adiante no texto, baseado nisso, ele conseguiu desenvolver uma fórmula que eu achei interessante. E aqui eu dou um nome à nossa mensagem: os 4 lados de uma história. Ele conseguiu demonstrar como uma pessoa, ela poderá analisar qualquer situação partindo de 4 princípios básicos. Se você entender isso aqui, meu irmão, você não entra em problema, você não entra em confusão, você não entra em dificuldade, você não passa crise financeira. Se você entender esses princípios que eu vou falar com você, e já caminhando para o final dessa pregação, a tua vida vai mudar. Essa mensagem é uma mensagem prática para que você possa aplicar na tua vida, em nome de Jesus. Recomendações básicas de Provérbios para nós, baseando-se no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios é o nosso estudo de caso, e Provérbios vai ser a nossa ferramenta para resolver esse estudo de caso. Olha só, primeira coisa que você precisa analisar é quem você é. Será que você é uma pessoa que tem desenvolvido esses 3 pontos que eu falei lá atrás? O amor a Deus acima de todas as coisas, a justiça de Deus, equilíbrio, equidade. Você tem desenvolvido, porventura, a sabedoria de Deus, aplicado isso à sua vida e à vida das pessoas que estão à sua volta? Porque, baseado nesse ponto que eu acabei de mencionar, você precisa primeiramente avaliar as histórias pelo lado pessoal, como você está, quem você é, da onde você nasceu, como é a tua cultura. O lado pessoal é o primeiro lado que você precisa analisar. O segundo lado é o lado parcial, porque a história, ela tem partes. É o lado parcial, nós vamos estar entendendo daqui a pouquinho. Outro ponto que você precisa analisar é o ponto bilateral. 2 pontos. Quando fala em bi, está falando de 2 pontos. E o terceiro ponto é o ponto vertical. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Só para você guardar, por isso que eu estou repetindo. Você vai analisar o lado pessoal, o lado parcial, o lado bilateral e o lado vertical. Então vamos lá. Quando fala de lado pessoal, aqui a gente tem que analisar algo muito importante. Eu, você, todos nós somos dotados de cultura. Como nós nascemos, aonde nascemos, quem nós somos, quem é o meu pai, quem é minha mãe, quem é meu avô, minha avó, a minha família, aonde eu estudei, aonde eu deixei de estudar. Todos nós temos uma cultura adquirida ao longo dos anos. E isso faz com que nós venhamos analisar a vida, talvez, de maneiras que nós podemos até, sem perceber, ferir as pessoas.
Quando a gente fala de analisar a questão do lado pessoal, está falando aqui das nossas vivências, da nossa realidade, das nossas experiências. Porque de fato, irmãos, aquilo que nós fazemos, uma hora ou outra, vai voltar para nós. Vou até te dar um exemplo aqui. Vem cá, João Pedro. Olha bem aqui, ó. Pega a câmera aqui, João Pedro. Tá vendo? Olha só. Ele não sabia disso aqui não, eu peguei ele de surpresa. Cada expressão que eu mostrei para ele fez com que ele também tivesse uma reação. Quando eu fiquei sério para ele, ele não continuou rindo para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que a gente faz reflete, volta para nós. Obrigado, filho, mais uma vez. Aquilo reflete para nós. Então, muitas vezes, você tem questionado que as pessoas não te ajudam, que as pessoas te abandonaram. Isso é reflexo de como você é para as pessoas. Será que você não tem só tirado vantagem das pessoas? Será que você não tem, de repente, sido uma pessoa ruim, má, ignorante, desculpe usar esse termo, mas isso volta para você de alguma forma, irmão. Talvez você fale, estou ouvindo você falar isso comigo, mas é porque, de alguma maneira, Deus quer mostrar para você o quanto você e eu, nós precisamos mudar. Porque uma coisa é certa, se você acolhe, se você ama, se você tem paciência, se você se aproxima, se você demonstra para as pessoas que elas são importantes para você, fatalmente isso vai voltar para a sua vida. Mas se você é daquele tipo de pessoa orgulhosa, que se julga invulnerável, que julga que não precisa de ninguém, mas depois fica reclamando, o que você acha que você, o que nós vamos ter? O que você acha que vai sobrar para você? Sabe por que nós às vezes somos assim? Permita-me incluir, porque nós só olhamos o nosso lado, que é o lado pessoal. Nós analisamos os problemas do lado pessoal. Alguém chega para você com uma palavra talvez que muitas vezes pode te ferir, pode te machucar, pode te desanimar. Sabe qual é a análise que você faz? Está me ofendendo, está levando para o lado pessoal. Quando alguém chama a tua atenção e fala, meu irmão, você precisa melhorar isso aqui. Você precisa mudar isso aqui. Sabe qual é a análise que nós fazemos? Está querendo me magoar, está querendo me machucar. Levamos para o lado pessoal. Mas não analisamos que muitas vezes é reflexo daquilo que nós fizemos antes. Pastor, mas se eu fizer e a pessoa, se eu fizer o certo e a pessoa me magoar, a Bíblia fala que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar. Mas eu não sou perfeito, mas precisamos buscar a perfeição. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente vive uma vida de insatisfação espiritual, insatisfação no campo econômico, material, social, porque a gente é assim. A gente trata mal as pessoas, ofende, magoa e não pede perdão. Quantas pessoas estão aqui nesse momento assistindo essa live e precisam pedir perdão para alguém? Perdão por mágoas que você deixou, maneiras que você terminou um relacionamento, maneiras que você terminou um negócio, e você sabe no fundo que está errado, e não quer mudar, por quê? Por causa do orgulho. O orgulho, ele é o veneno da alma. O maior patrimônio do pobre de espírito é o orgulho. Nós não podemos deixar que isso seja uma realidade das nossas vidas, porque isso nos afasta não somente das pessoas que estão à nossa volta, pior ainda, nos afasta de Deus, porque há muito entulho emocional, entulho espiritual que nos impede de chegar até Deus, sendo que a vida espiritual, ela precisa ser uma vida de conduta e não uma vida de pressuposto, ou seja, aquilo que eu acho, uma vida de achismos. Eu acredito que não, você não tem que acreditar que seja assim, tem que ser do jeito certo que a Bíblia ensina. E pastor, que é isso? Aprendizado. Vamos pegar aquilo que nós lemos lá no início, na raiz da palavra, lá no grego. Lembra da ignorância? A ignorância é dizer o seguinte, segundo o que o texto bíblico diz: eu não quero aprender, eu me recuso a crescer, eu me recuso a aprender. É isso, esse é o termo que Paulo está dizendo. Olha, irmãos, por favor, não se recusem a crescer. Olha, irmãos, não se recusem a avançar acerca dos dons espirituais. Por favor, não se recusem a aprender. Ou para qualquer outra área da vida. A gente pega esse texto para poder contextualizar. Por isso que a análise de todos os lados de uma existência humana precisa ser feita. Se alguém chega para você com uma história, falando de alguém, bem ou mal, analise com carinho. Porque muitas vezes, quando alguém chega para falar mal do outro, para você, acredite nisso, daqui a pouco vai estar falando mal de você também.
E outra, sai de perto de pessoa que fica falando mal dos outros. Desculpa eu repetir isso aqui. Não é gente para estar no seu círculo de amizade. Certa feita, diz uma história, um pastor ele conta essa história, eu acho muito engraçado. Que haviam dois camaradas conversando. E um estava com raiva do outro, porque o outro era muito otimista. Rapaz, camarada não reclama de nada, tudo para ele tá bom. Não pode ser assim não. Como é que pode uma pessoa ser assim? Aí o camarada falou de um carro que estava aqui. Olha que carro quebrado, velho, não vale pra porcaria nenhuma. Troço velho, vou jogar aquilo fora. Aí o cara falou, ih, não, rapaz, mas lembra, quando ele era novinho, poxa, a cor dele devia ser bonita, né? Parece um azul assim. Ai, não falou mal, vou pegar ele. Aí eles passaram na rua. E aí, esse pé de manga não tem uma manga, né? Pé de manga feio, rapaz. Em vez de dar uma manga, aí o camarada falou, ih, mas que bom, rapaz, tem folha. Dá pra gente ficar debaixo da sombra dele. Aí teve uma hora que ele falou, agora não tem jeito. Ele passou e viu uma carcaça de cachorro morto, já fedendo. Aí ele olhou aquela, ih, rapaz, carcaça fedorenta, troço nojento. Aí o camarada falou, rapaz, olha que perfeição de Deus esse esqueleto, olha os dentes desse cachorro, era tudo certinho. Querido, olhar as coisas do lado pessoal precisa te levar a olhar do lado positivo, do lado em que as coisas, elas geram em nós expectativas boas, porque a Bíblia, ela deixa claro que assim como nós falamos, assim será no nosso coração. Então, a Bíblia também, ela diz o seguinte, que a boca, ela fala aquilo que o coração está cheio, e muitas vezes a gente só fica falando coisas ruins, amaldiçoando a nossa própria vida, amaldiçoando a nossa família, declarando palavras de maldição. Independentemente da tua experiência, do teu contexto, da tua vida, é momento de você se levantar e entender que olhar do lado pessoal é olhar do lado positivo, porque o que Deus determinou para nós, como está lá no livro de João, no capítulo de número 4, versículo de número 23, é que nós fomos chamados para sermos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. A Bíblia, ela deixa algo muito claro para nós, quando Deus ele fala para Abraão, andai na minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 1. Quando a gente analisa esse texto, fica claro que Deus ele traz um sentido específico para a perfeição. A palavra perfeição no hebraico é tamim, significa algo que eu acho maravilhoso, irmãos. Tamim está no sentido de sinceridade, de verdade. Ou seja, o que Deus está falando para Abraão? Abraão, anda, ou seja, continua na minha presença, dê continuidade ao que você começou, mas seja sincero. Uma definição que eu acho maravilhosa. E muitas vezes nos falta isso, sinceridade para com Deus. Passa muito pensamento ruim na nossa cabeça, porque a gente fica tão preso no passado, em coisas que aconteceram, e às vezes nos tornamos refém do futuro, porque estamos preocupados com aquilo que vai acontecer, sendo que agora nós podemos implantar a perfeição de Deus, a sinceridade de Deus na nossa vida, chegar diante dele e falar, Senhor, pequei contra os céus e contra ti, trata pelo menos a minha vida, o meu ser, como um dos seus empregados. Seja sincero, fala, Senhor, eu não sou nada, eu preciso de ti, eu preciso melhorar, eu não sou digno, me ajuda. Seja sincero diante de Deus, porque a falta de sinceridade, ela pode atrapalhar a perfeição. E a Bíblia diz que a luz, halabá, sebe cantarai, oh meu Deus, que a vereda do justo, oh meu Deus, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. O que eu aprendo aqui? Quando Jesus chega, a treva da mentira vai embora. Quando Jesus chega, as trevas do meu egoísmo, elas vão embora, porque eu estou brilhando, eu estou crescendo, eu estou caminhando, eu estou avançando, porque Jesus, ele brilha em mim, e se ele brilha em mim, esse brilho irá resplandecer na escuridão. Eramanarai. Deixa o Espírito Santo brilhar em você e te fazer perfeito, assim como a luz da aurora. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Oh glória, aleluia. Uma palavra também que nós podemos utilizar para perfeição, já falo sempre aqui, você deve até cansado de ouvir, é teleios, perfeição no grego. No capítulo 4 de João aparece essa palavra. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Lebandai, xerebe cantarábia. Meu Deus, Shurekai.
Labás, lebecantarabel, telebecai. Na verdade, a palavra que aparece, lebecanto, meu Deus. Deixa a luz de Cristo brilhar. Deixa a luz de Cristo brilhar. Começa a se arrepender. Deixa Ele revelar no teu coração quem você é. Estou fazendo uma correção aqui, querido. A palavra é aletes, que é verdade. Teleios aparece em outro texto de Coríntios, falando sobre a perfeição. Glória. E perfeição no grego é começar e terminar. Já falamos muitas vezes sobre isso. Outra coisa, a maneira que nós analisamos as histórias. A parcialidade, ou seja, parte da história que a gente sabe. Chegou até o nosso ouvido aquela história. O que a gente aprende aqui? Quando um evento ele envolve mais de uma pessoa e a gente ouve somente uma parte. A gente já tem os nossos preconceitos, a nossa maneira de ver a vida. E aí chega uma história até nós. Como é que a gente analisa isso? E o problema é que se a gente analisa a coisa de maneira errada, a gente fica com raiva de gente que é inocente. Imagine que tem A e tem B. A está com raiva de B. Você é C. E chega nessa história. A está com raiva de B e você é C. E aí A chega para você e fala mal de B. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com raiva também. Porque de repente você já não está num bom dia, chega alguém para falar alguma coisa. Por isso que é importante a gente ter esse estalo e pensar, peraí, o que está falando dele? Porque, irmãos, aprenda isso aqui. Todas as vezes, aprenda isso, que o ser humano chega para falar mal do outro, para denegrir, é porque de alguma maneira ele está fazendo com que aquela pessoa fique na altura dele. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Quando alguém fala mal de outro para denegrir, está fazendo com que a pessoa venha descer até o nível dela. Porque aquela pessoa, quando fala mal de alguém, para maquiar o seu orgulho, a sua insatisfação, por ela se sentir inferior, ela tenta inferiorizar o outro, porque a gente só pode dar o que tem. E começa a falar mal, fala que a pessoa prejudicou, fala isso, fala aquilo outro, sendo que a Bíblia ensina a gente a ter uma postura diferente. E às vezes a gente está ali ouvindo aquilo tudo, daqui a pouco está concordando. É verdade, né? É mesmo. Cabeça fraca, irmão. Cabeça fraca, irmã. Porque na realidade, Cristo nos chamou para outro tipo de vida. Para sermos os promotores da paz. E às vezes a gente está ali até fomentando uma guerra. É mesmo, né? Outro dia deixou de não sei o que adivinha. Eu lembro, irmãos, é muito perigoso isso. Conta-se uma história, Daniel Mastral, você pode procurar no YouTube. Certa feita, os satanistas, ele era satanista, eles resolveram fazer um movimento para tentar parar as igrejas no Brasil. Eles se uniram para isso. Glória a Deus, não conseguiram. Mas para você ver o efeito que pode ter se a gente não tomar cuidado. E quando eles fazem isso, eles vão até um determinado local estratégico e começam a procurar as igrejas. E eles vão naquela igreja mais fraca espiritualmente. Eles procuram, porque o diabo mostra. E aí, geralmente eles gostam de um culto no lar, reunião de irmãos. Aí eles foram e viram uma reunião que tinha toda semana numa casa. Isso o Daniel contando. Chegando nessa reunião, ele foi lá, falou que estava fazendo parte da igreja. De fato, ele já havia membrado, se infiltrou na igreja. E ele começou a dar revelações para as pessoas. Ele utilizava um idioma arcaico, ele usava o aramaico, que é considerado uma língua morta. As pessoas não conheciam aramaico e achavam que ele estava falando em línguas. Só que ele estava conjurando sobre as pessoas uma maldição. Ele estava utilizando uma língua antiga para conjurar uma maldição. Ficava lá, e a pessoa ali achando que ele estava falando, e se emocionando, achando que ele estava falando em língua. Olha a ignorância acerca dos dons espirituais. E nisso, irmãos e irmãs, ele lançava uma enfermidade na pessoa, uma dor. E a pessoa ficava a semana inteira sentindo aquela dor. Olha como é que ele começava a ganhar confiança. Ele falava que usava essa estratégia aqui. Quando a pessoa voltava na outra semana para a reunião, sabe o que acontecia? Ele ia lá, usava a mesma estratégia e a dor passava. Porque a pessoa abriu a cabeça, botou a cabeça, o diabo tem autoridade. É como se abriu uma porta. Irmãos,
acontecendo isso, ele ganhava a credibilidade das pessoas. E naquela semana o diabo já tinha soprado no ouvido dele uma briga que tinha acontecido na casa de uma família. Aí ele falava com ele assim, ó, fala que fulano brigou com a mulher dele. E aí ele começava, ó, e o diabo que tinha provocado a briga. Ó, você brigou com a tua mulher hoje, ela falou isso pra você, porque ele soprou no ouvido dela, ele sabia. Aí começava aquele emocionalismo, Deus está aqui. Aí ele ganhou a confiança do povo. Sabe o que ele fazia depois, no final, que ganhava a confiança de todo mundo? Ele falava uma mentira. Ele falava mal de alguém da liderança. Ele falava mal do pastor da igreja. Ele conta aqui um caso. Ele falou assim, ó, o teu pastor está em pecado, teu pastor está roubando, teu pastor está adultério. Bota ele para fora porque Deus está me revelando aqui. Mas tem um detalhe, não conta para ninguém não. Ah, meu irmão, quando falava assim, não conta para ninguém não. Falou, não conta para ninguém não, já era. Aí que o pessoal fala, né? Aí que a língua coça e o pessoal vai falar. Já aconteceu casos, diz ele, de pastores serem colocados para fora sem saber o porquê foram mandados embora da igreja. Por quê? Porque teve gente que só ouvia um lado da história, não deixava nenhum pastor falar. Não, porque Deus revelou. Foi pela emoção, foi pela parcialidade, foi somente pela sua pessoalidade, a forma que enxerga a vida. E não parou para analisar que não é só assim que a gente analisa. Como eu disse aqui, toda a história tem mais de um lado, tem 4 lados no mínimo. Já falamos de 2, que é o lado pessoal, que muitas vezes a gente usa de forma negativa, a gente usa a nossa cultura muito mais para dizer que a gente está certo do que analisar a situação para melhorar, porque é muito mais fácil, irmãos, a gente ver um erro que a gente comete e tentar racionalizar para dizer que a gente está certo do que aprender para melhorar, do que viver o princípio que Paulo ensinou aqui para a gente melhorar, que é abandonar a ignorância, a agnoses. E aqui nós vemos que o lado parcial é muito perigoso, porque na verdade quando alguém olha só um lado, acontece uma coisa, porque cria um ambiente de identificação, ou seja, você quer se identificar com aquela história, um ambiente de assimilação, porque você absorveu aquela história, e como eu disse aqui, de propagação. A gente se identifica, fica de um lado, eu vou ficar do lado do fulano aqui, que é meu amigo, porque eu gosto dele, porque vai na minha casa, porque sabe das minhas coisas erradas, também sei das coisas erradas com ele. Fica ali do amigo. Na hora que der ruim, você vai ficar sozinho, então vou te avisar. Aí a gente começa a falar o que não deve, irmão. Irmão, tá com dúvida de alguma coisa na igreja? Tô falando como pastor, não é porque tá acontecendo isso, não, glória a Deus. Se estiver também, tá na mão do Senhor, porque nossa defesa é Deus. Mas deixa eu falar um negócio para você, com clareza. Problema não se resolve fofocando, problema se resolve conversando, perguntando, tirando as dúvidas, se for da sua competência. Se não for, fechou a boquinha, orou, acabou. Porque a fofoca, quando chega no ouvido inteligente, ela morre. Ela não tem como contaminar. Uma pessoa saudável espiritualmente, ela é imune à fofoca, porque ela transforma a fofoca em oração. Então vamos orar, varão. Vamos falar, não, vamos só orar, acabou aqui, morreu aqui. Esse é o inteligente. E aí, queridos, nós vemos que isso é muito perigoso, porque se a gente toma partido, nós reagimos por base em dados incompletos. A Bíblia diz o seguinte: quando a gente se mete em questões alheias, é como se você estivesse puxando um cachorro pelo rabo, ou pela orelha, perdão, ou pelo rabo mesmo. Se um cachorro que você puxar ele pelo rabo ou pela orelha, o que vai te acontecer? Vai te morder. E é isso que acontece às vezes, a gente se mete em questões que a gente não tem nada a ver com aquilo e acha que está fazendo bem. Se nem é sua, você está consertando às vezes. Você quer se meter em coisas que Deus não te chamou, velho. Olha, desculpa, sou chato falar em Jonas. Olha Jonas lá no barco. Olha o que aconteceu com Jonas. O barqueiro quase pagou o preço porque deixou Jonas entrar. Um preço que não precisava pagar. E aí, queridos, a gente precisa entender o seguinte: Jó, quando ele foi orar pelos seus amigos, ele não foi falar com todo mundo, eu sou Jó, Deus está comigo e eu vou orar pelos meus amigos. Não, ele simplesmente foi e orou. A Bíblia não fala que Jó fez isso publicamente, e nem deixa explícito isso, e nem implícito, que Jó ficou falando, demonstrando que ele era bom, que ele estava orando, nada disso. E muitas vezes a gente tem essa mania de querer colocar para fora aquilo que não é da nossa competência, sendo que até a bênção ela tem que ser em secreto. A Bíblia fala que quando eu entro em secreto para o meu quarto, meu Deus me recompensa.
Outro lado que a gente precisa analisar é o lado bilateral. Esse é o lado inteligente. Por quê, querido? Terceiro ponto. É quando a gente analisa os fatos como um todo. Peraí, fulano falou, mas Beltrano não falou. Peraí, eu tenho que analisar. O que Beltrano falou? Eu não posso pressupor o que eu acho. Ah, mas eu vi outro dia, mas você tem certeza? Ver não é ter certeza. Ah, mas eu escutei outro dia, mas você tem certeza? Tá claro? Porque muitas vezes, quando você fala alguma coisa que você não tem certeza, você pode estar matando alguém, estar ferindo alguém. Igual fizeram com Jó. Sem ter certeza, começaram a acusar ele. Quase jogaram ele na lona. Cuidado com as suas certezas, porque na verdade podem ser falsas certezas. E aqui nós precisamos analisar todos os pontos. Por quê? Porque você pode estar promovendo uma má reputação de alguém. Você pode, querido, revelar o segredo de alguém. Você pode machucar alguém. Você pode chegar a uma conclusão, mas entenda que nem sempre você precisa falar, nem sempre você precisa intervir. Ou você não pode chegar a uma conclusão se você não ouvir o outro lado. Isso é muito importante, querido. Para finalizarmos, vem a questão vertical. Primeiro nós falamos que tem o seu lado pessoal, o que você pensa que é importante. Depois nós falamos, só para você se pontuar aqui e se citar, no lado que diz respeito a uma pessoa que chega para você ou uma situação que chega até você, que seria o parcial, o pessoal, parcial e o bilateral, que são os dois lados de uma história. Só que nessa história tem mais um lado. Qual, pastor? O lado de Deus. Como Deus está vendo tudo isso? O problema é que muitas vezes a gente não para analisar o ponto de vista de Deus, sendo que Jeremias, no capítulo de número 29, versículo de número 11, diz o seguinte, que os pensamentos de Deus, eles não são os nossos pensamentos, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. De qual lado você tem analisado as histórias? Ou você só tem analisado de um lado? Ou só tem analisado apenas de dois pontos? É interessante nós analisarmos de todos esses lados. Sabe por quê? Porque, queridos, a Bíblia fala que da mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. E o crente que é maduro, ele não analisa a coisa baseada somente num ponto. Ele olha todas as questões para que tenha uma vida boa, uma vida plena. Porque aquilo que a gente planta em relação ao outro, uma hora nós vamos colher, querido. Se você faz o bem, de Deus você vai receber o bem. Se você faz o mal, você vai receber o mal. É bíblico. Então o que nós aprendemos aqui? Deus, ele não faz acepção de pessoas. E muitas vezes você tem agido de maneira qualificando as pessoas. É porque você fala, eu não gosto do fulano. Mas querido, Deus não manda nem você gostar. Nem ele gosta. Ele manda a gente amar. Gostar é pouco. Se a gente quer viver verdadeiramente a vida cristã, nós precisamos amar o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Para finalizarmos, é muito interessante nós utilizarmos isso aqui. A Bíblia fala o seguinte, querido. Preste muita atenção. Olha o que a Bíblia diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, amados, entenda que as palavras, elas têm poder. A Bíblia ela fala lá em Mateus, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 36, que pelas nossas palavras nós somos justificados e pelas nossas palavras nós somos condenados. E qual é a minha recomendação para você aqui, através dessa palavra? É que nós venhamos viver os princípios bíblicos, porque quem está preocupado com o ponto de vista de Deus, vive os princípios bíblicos. E a palavra do Senhor nos fala lá em Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é filho, você é filha. Não precisa ter medo do outro como uma ameaça na sua vida, porque você acha que está sendo mais amigo de pessoas que estavam à sua volta. Não precisa ter medo do outro porque você julga que te ofendeu. Não precisa ter medo do outro porque você não se identifica, querido. Não precisa. Seja uma pessoa pacificadora. Quem sabe você precisa se aproximar para viver esse reino de Deus verdadeiro. Quem sabe o medo que você tem é das pessoas descobrirem realmente quem você é. Mas entenda que a Bíblia aqui nos ensina que quando nós promovemos a paz, nós buscamos a paz em Deus no nosso coração, buscando segurança nele, buscando a unção dele, buscando o poder dele, buscando a graça dele. Nós não precisamos nos preocupar com ninguém, porque aquilo que é teu, meu irmão,
Aleluia. Deus, ele não permite o diabo tirar. Vamos lá para Isaías, no capítulo de número 6. Aleluia. Isaías estava lá, vendo a glória de Deus, contemplando os serafins, a Palabexéia, Nagasúbia. E nós vemos que ali o anjo, ele vem com uma brasa da tenaz e toca nos lábios de Isaías. Aí eu sempre pergunto, Deus, por que o Senhor não permitiu que um serafim, que é um anjo de fogo, querubim, aleluia, qualquer outro anjo que tem poder de sobra, poderia colocar as mãos, não machucaria? Por que o Senhor não permitiu? Sabe por quê? Demonstrando que aquilo que é seu, ninguém toca, nem anjo, nem diabo, nem ninguém, nem nada, é seu, meu irmão. É seu. E Deus vai permitir que chegue até você. Não interessa se é serafim, se é querubim, se é demônio, ninguém vai tomar o que é seu. É seu e acabou. Então por isso, seja um pacificador. Não é com a guerra que você vai conseguir as coisas de Deus. Deus te chamou com a praquenébia, a paz. Não a paz como o mundo dá, mas a paz de Cristo em seu coração. Aleluia. Vamos orar. Pai, eu abençoo essa vida que nos escuta, essa vida que está conosco. Eu declaro a paz do Senhor, as bem-aventuranças, a alegria, a segurança que está em Ti. Eu declaro, Pai querido, a unidade, eu declaro o amor, eu declaro o crescimento, eu declaro a verdade sobre essa vida. Em nome de Jesus, Pai, que seja manifesto o Teu poder e a Tua graça para a glória do Teu nome. Eu abençoo, Senhor, e declaro cura, declaro vitória. Nós encerramos, ó Deus querido, esse último ano de campanha dizendo que a vitória, nós recebemos em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, cura física, eu declaro transformação, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, financeiro. Eu declaro crescimento em todas as áreas da vida dos teus filhos, das tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você vai sair dessa mensagem sendo um ser humano melhor, uma pessoa melhor, que vai analisar e não vai se comprometer. Vai ser bênção para você e para as pessoas em nome de Jesus. Amém, querido? Lembrando, aniversário da nossa igreja, nos deu um presente especial nesses dias. Nós contamos com você, tá? Dia 15 será o nosso primeiro culto de louvor e adoração. No dia 19 nós teremos um outro culto. Já está confirmada a presença do pastor Mihai Ferreira, nosso cantor, uma bênção de Deus, e também do pastor Humberto Siqueira, que estarão ministrando nesses dias. E com certeza, querido, será uma bênção de Deus para as nossas vidas. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a graça do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Um ósculo santo para você.